Boa noite. A dupla sou eu, Yuri e Newton, e a nossa apresentação é sobre a aplicação da argumentação lógica na computação. A aplicação da argumentação lógica na computação tem diversas formas de acontecer e, na sua maioria, as mais impactantes, pelo menos as mais próximas de nós, são as aplicações subjetivas. Por exemplo, testando a premissa, todo padre é homem. Segundo a premissa, José é padre, e levando à conclusão que José é homem, isso a gente pode testar com a lógica matemática, mas isso também pode ser feito pelo computador em diversos processos. Eu coloquei aqui um exemplo que você entregando para o computador a informação de que o nome do sujeito é José e que ele é um padre, e o computador já sabendo que se ele é padre implica que ele é homem obrigatoriamente, então ele já vai calcular que José é homem. Isso não parece muito próximo da lógica matemática e não parece ter uma aplicação na nossa vida real, mas é com esse tipo de operações lógicas e cálculos que acontece, por exemplo, tratamento de dados. Por exemplo, se eu tenho uma tabela de padres e está lá o José no meio, e eu quero construir uma tabela de homens a partir de todas as tabelas de profissões. Eu não vou ficar catando quem em cada profissão é homem ou não escrevendo o nome um por um. Eu pego todo mundo que está na tabela padre e o José vem de brinde, porque ele está lá. Então, essas são formas que acontecem dentro dos softwares, dentro dos programas, para aplicações dessa lógica matemática. E sobre a história, é um equívoco meu que eu coloquei aí sobre o sistema binário de contagem, que ele não está tão atrelado, o surgimento do sistema binário de contagem não está atrelado à lógica matemática, nem à álgebra booleana, por assim dizer, e a sua implementação também não. Foi apenas uma feliz coincidência. O sistema binário de contagem já existia desde antes de Cristo, e ele foi ser usado nos computadores mais rudimentares porque era para evitar interferência de sinal. Se o computador tivesse que calcular dígitos com uma sensibilidade, digamos assim, elétrica para 9 dígitos diferentes, como era no sistema decimal, era muito fácil que alguma coisa interferisse e estragasse todo o cálculo dele. Com o sistema binário de 0 e 1, ele pode só considerar nível muito baixo ou quase nenhum de energia ou um nível alto. E aí qualquer interferência não faz muita diferença. O ponto da história em que a lógica matemática vai interferir, vai ser introduzida nos computadores, é através da participação de George Boole, não consigo pronunciar direito, e Claude Shannon. Boole, ele publicou as teorias da álgebra booleana a partir dessa lógica matemática, usando já os valores de 0 e 1 como verdadeiro e falso, e publicando diversos postulados baseados, por exemplo, nas propriedades de De Morgan. E esse cara aqui, Claude Shannon, na época dele já se existia engenheiros elétricos e já existiam pessoas que projetavam circuitos capazes de calcular e resolver problemas tanto de matemática quanto de lógica. Mas isso era feito de qualquer forma, era feito da forma que a pessoa conseguia fazer. E enquanto ele estava estudando as obras de álgebra booleana e, por conseguinte, a teoria da lógica matemática, ele viu uma forma de tornar essa fabricação de circuitos digitais mais eficiente. E é assim que surgem as ideias, por exemplo, de simplificação de circuitos digitais. São grandes contribuições da parte teórica da computação, que hoje são praticamente a base de tudo que a gente conhece, desde o que é hardware, o que é físico, componente, até programa que roda no computador. Vou passar a palavra agora para Nilton. Pronto. Então, o que temos aqui é um esquema de aplicação prática, né, de
de, de álgebra booleana. Eu vou procurar sintetizar, fazer uma explicação bem simples. Aqui temos aqui uma tabela verdade, né? Uma tabela verdade, tá em inglês, mas como a gente sabe aqui é uma tabela verdade da I, conhecida como END em inglês, né? Tabela verdade I. Então, inputs são as entradas e output quer dizer saídas. Então, como sabemos, numa tabela verdade, as saídas elas dependem das entradas. Então, em uma lógica aí, só é verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Então, aí é uma tabela que ele ilustrou, né? Ele ilustrou com as entradas A e B, e a saída ele chamou de Y, né? Aí ele exemplificou lá, em vez de usar 0 e 1, ele está usando aí, ele está usando álgebra, né? Está usando um valor algébrico. Mas se a gente fosse substituir, já sabia, 0, 1 em 1 daria 1, né? 0 em 1 daria 0, 1 em 0 daria 0 também. Então, para a gente que já tem, ou quem não tem esse conhecimento, aqui ao lado, a figura ao lado, não sei se estão vendo o ponteiro do mouse, essa figura ao lado aqui está representando, para quem ainda não conhece, isso aqui é uma porta chamada I, ou END, né? É a representação que nós vemos lá em circuito digital. Então, essa porta aí é o que representa essa tabela verdade aqui, ó. Essa tabela verdade representa para cada porta dessa, cada circuito aqui é um circuito chamado I, né? Parte de um circuito. Então, aqui acima, nós estamos vendo uma representação aqui de um chip, né, de computador, de um circuito integrado chamado CI. Os circuitos integrados, eles são formados por vários circuitos. Então, a representação aqui desse circuito integrado é justamente aqui. Ó. Esse aqui é um circuito integrado, certo? Que pelo datasheet dele, datasheet são as informações técnicas. Como tem aqui essa figura aqui ao lado, aqui, ó, é a representação desse CI. Então, em um CI, que é um circuito integrado, ele é composto de diversas portas lógicas. No caso desse circuito integrado, ele é composto apenas de portas I. Como está representado aqui nessa figura, várias portas I formam esse circuito integrado. Como a tabela a gente conhece a tabela I, que é aquela, né? Só é um, a saída só é um quando as duas entradas forem um. E aqui nós temos uma representação. Se vocês notarem aqui, nós temos aqui um A, né? Perdão, um A, um B, né? Essa aqui, entrada 1A, 1B, e a saída é um Y. Digamos aqui que aqui fosse, pela tabela lógica, a entrada fosse 1, a entrada 1A fosse 1, a entrada 1B fosse 1 também, essa saída aqui, 1Y, receberia o valor 1, né? Porque 1 e 1 na tabela NAND daria 1. Se 1A fosse 0 e 1B fosse 0, essa saída ali seria quanto? 0. Por quê? Por causa da tabela verdade. Então, esta representação aqui é justamente a representação da composição desse circuito integrado. Se vocês observarem aqui já é como eu falei, o esquema eletrônico, para quem é da computação conhece, e é chamado de datasheet, que é a representação das entradas e das saídas desse circuito. Então, esse circuito aqui, como eu falei, um circuito integrado formado de portas lógicas, formado de I, né, de circuitos AND, como é conhecida essa porta AND,
Então, essa porta lógica é conhecida como AND. Então, o conjunto dessas portas lógicas AND formou esse circuito integrado. E se vocês observarem aqui, eu vou explicar um pouco do datasheet, né? Da representação do circuito integrado. Então, aqui, um A representa o quê? Justamente aqui, ó, a entrada. Um B representa também a entrada de dados também. Se você reparar aqui, tem VCC. VCC é o que é a parte que é a entrada de corrente ou tensão, como é chamada, né? A gente chama mais de tensão. Então, geralmente variam, a variância é entre 5 volts, por aí. O mais comum é 5 volts. E aqui, esse GND é o conhecido terra. Certo? Essas duas ligações são importantíssimas para o funcionamento do circuito. Tanto o terra como a tensão, né? Geralmente como eu disse, é uma variação e geralmente entre 5 volts. Geralmente o máximo 5 volts. Pode variar de circuito para circuito. Pronto. Então aqui, ó, como nós vemos aqui, ó, aqui vai funcionar do mesmo jeito da tabela verdade. Se o circuito aqui recebe 1 e aqui recebe 0, a saída ele vai para 1Y, né? 1Y. 1Y, onde é que está a saída 1Y? Ó, 1Y é aqui, ó. Tá vendo? 1Y é aqui. Então, se eu entro com os valores lógicos aqui, a minha saída vai sair aqui, ó. Eu vou ter um fio aqui saindo. Então, o funcionamento do computador é o quê? É um monte de circuitos integrados, né? Que formam a placa do circuito, que formam, a gente sabe, em computação, como somos num curso de nível superior, já ouvimos falar, né? Do processador, que é o cérebro do computador, é a unidade onde se faz todo o processamento aritmético e lógico de um computador, é o processador. Então, o processador é formado por uma família de circuitos integrados que respondem. Então, como esse aqui é um circuito integrado simples, dá para vocês terem uma ideia de funcionamento aqui, ó. Se os dados entram em um A e um B, saem em um Y. Olha aqui a representação. 2A e 2B saem em 2Y. Ó. 2A, 2B saem em 2Y. Aí, 4A e 4B saem em 4Y, né? 3A e 3B saem em 3Y. Eu espero que vocês estejam compreendendo e eu espero que isso seja uma representação da aplicação das tabelas que a gente viu. Apenas trouxemos um exemplo para se tornar mais fácil, para não ficar tão complexo e para não ocupar muito tempo. Mas se você entende um funcionamento de uma tabela, verdade, para a porta aí, se aqui fosse ou, o que mudaria aqui seria o tipo de circuito lógico. Em vez de uma porta AND, seria uma porta OR, certo? Aí, se houvesse a negação, teria o circuito que faz a negação, entendeu? Tem um circuito que também que pode ser representado as inferências, então depende da combinação. E na verdade, no computador nós temos o que nós chamamos de circuitos combinacionais, que vamos combinar portas e ou NOT, né? E dessas portas, elas formarão circuitos derivados dessas portas. Como nós vemos aqui numa matéria nossa chamada circuitos digitais, essas portas básicas, elas vão formar circuitos mais complexos, como é o caso dos circuitos flip-flops e etc. Esses circuitos flip-flops, contadores, esses conjuntos desses circuitos flip-flops, contadores, eles vão cada vez mais registradores, né? São outros tipos de circuitos, contadores, somadores, subtratores. O conjunto desses circuitos formará algo mais complexo, que é, como eu falei, de um processador. Eu espero não ter complicado, eu espero ter sido simplório, e essa é a nossa apresentação de hoje. Eu vou encerrar a apresentação aqui e vou pedir um tempo aqui, fora da gravação, aqui para o professor, para demonstrar algo fora aqui. Pode gravar? Pronto.
Então, pessoal, isso aqui é uma placa chamada Arduino, vocês já devem conhecer. Quem não conhece, é uma placa também, o pessoal de matemática, eu digo, é uma placa que pode ser usada para uma aula de matemática, como um material didático, né? Isso aí é bem simples de aprender e não é tão complexo. Então, aqui, apresentando a vocês, isso aqui é uma placa de Arduino. Isso aqui é uma placa que a gente chama, cheia de furinhos aqui, chamada de protoboard. Essa placa de protoboard é uma placa de experimento. O nome dela já diz, proto, é uma coisa, protoboard, é uma coisa de experimentação. Pronto. Aqui são os LEDs, e aqui, eu não vai dar tempo também de explicar LEDs. LEDs são aquelas luzinhas que acendem, né? São, na verdade, são diodos eletrônicos, né? É um diodos que funcionam através da luz, são os LEDs. E aqui são os resistores. Qual é a função de um resistor? Diminuir, aumentar a resistência de uma passagem de corrente. Por que a gente aumenta a resistência em um circuito? Para que não queime algo que tem, porque os LEDs eles têm uma corrente muito pequena. Se a gente aplica uma corrente que ele não suporta, ele queima o LED. Então a gente usa o resistor para diminuir a passagem de corrente. Então, só para não ficar muito complicado, aqui é um circuito simples que vai demonstrar e que vai demonstrar. Peraí. Desculpa aqui, deixa eu entrar aqui na aplicação, que eu acho que eu não abri ela totalmente. Só um minutinho só. Pronto. Que vai demonstrar uma aplicação aqui, nós temos aqui, numa aplicação simples como essa, bem básica, onde nós botamos LEDs e resistores em uma placa de Arduino, a demonstração aqui, ó, isso aqui, pessoal, aqui, ó, é um circuito integrado. Isso aqui é um processador, tá? Eu não trouxe pronto, eu me esqueci o nome do processador, mas é um processador que é cheio de circuitos integrados, então faz o controle. Nesse simples circuito aqui, nós temos também, ó, uma programação também. Ó, nós temos um código, ó, aí. Quem é da área de computação, ó, isso aqui é um código, pessoal, tá vendo? O código, esse código é escrito para controlar esse circuito aqui, ó. Não vamos entrar em detalhes, tá? Apenas para uma demonstração. Então, essa simulação é bem simples. Eu temporizei os circuitos, certo? Eu vou iniciar a simulação. Se vocês verem, o circuito ele está temporizado. Ora, ele vai acender o LED verde, né? Esse LED verde aqui, esse aqui é o LED. Ora, ele vai acender o, o LEDzinho amarelo. Ora, ele vai acender o LEDzinho vermelho. Demonstrando que, através de controlador lógico, né? O tempo, no caso aqui é o tempo. Por exemplo, se acabar o tempo, a lógica é mais ou menos essa, do algoritmo. Se acabar durante tanto tempo, acenda a luz verde. Após esse tempo terminar, encerre, apague a luz verde. Não passa mais corrente. Se não passar mais corrente aqui, ó, aqui no Arduino ele tem essas portas aqui. Essas portas são portas de controle. Se não mandar corrente para cá, não vai acender o LED. Então, é dessa forma que vai ser controlado o circuito. Então, o algoritmo diz o seguinte: determinado tempo, acenda e permaneça acesa esse LED. Após um determinado período de tempo, desliga-se, interrompe-se a passagem de corrente, apaga-se o LED e joga a corrente para o segundo LED. E assim se vai. Determinado tempo, vai se apagar o LED amarelo e vai se passar para o próximo LED, que é o LED vermelho. Isso aqui é no código. Aqui o código aqui, eu não tenho tempo para explicar, mas aqui tem, ó, LED verde, LED amarelo, LED vermelho. Nós temos o comando que é para mandar a corrente do circuito, temos um tempo de espera e temos um delay, né, que é chamado de delay, que é um tempo que ele vai permanecer, o delay, a gente está aqui em segundos. Eu botei 5.000, que representa 5 segundos, tá? Esse delay aqui. Esse 5.000 aqui representa 5 segundos, o LED vai ficar aceso, depois 5 segundos o LED vai se apagar. 5 segundos vai ficar aceso o próximo LED e 5 segundos ele vai se apagar novamente. Então, para não ficar muito longo, vamos iniciar nossa simulação. Prometo uma coisa melhor. Peraí, só um momentinho só.
Ó, cara, era para. Olha lá, tá vendo? Ó, eu botei 5 segundos, aí o tempo tá rápido. Estão vendo aí os LEDs acendendo? Então, isso aqui é uma demonstração também de lógica. Se não houver lógica, se eu não colocar lógica, o circuito não funciona. Então, uma aplicação prática de lógica, que a lógica tem tudo a ver com a computação. É um circuito simples, certo? Prometo trazer um circuito mais elaborado para a próxima aula. E nós vamos abordar, vamos colocar uma tabela de circuitos de condicional, certo? Com programação para a próxima aula aí a gente elabora um negócio melhor elaborado. Espero que tenham gostado. Ok.